Feliz sábado, meus irmãos. Quero convidar você nesse momento para juntos refletirmos na letra dessa canção. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é luz que os meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é luz que os meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. E darei ao meu Senhor o seu tão grande amor, pois me fez renascer e eu não posso entender nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida pelo maior pecador que sou. Amém? Essa música ela é muito gostosa, né? Ela é muito linda. Baseada num dos salmos mais conhecidos, um dos salmos que nós mais temos em mente e um dos salmos que nós mais realmente precisamos ter guardados no nosso coração, que nos salmo da certeza desse Deus que é conosco. Então, feliz sábado mais uma vez a todos vocês, queridos. Eu estou muito feliz em poder compartilhar, né, dessas horas tão sagradas do sábado aqui com vocês. Como a Mari disse, eu me chamo Joane e nessa manhã eu gostaria de compartilhar com você. Durante essa semana eu acabei descobrindo uma música muito bonita. E eu gostaria de compartilhar um trecho dessa música com vocês. Eu não vou cantar, eu vou ler esse trecho dessa música. Eu pedi que você preste bastante atenção, que você reflita nessas palavras. Diz assim: no jardim do nosso Salvador, nenhuma flor cresce desapercebida. A sua bondade chove como a água sobre cada humilde semente. Nenhum pequeno ato de misericórdia escapa
sua atenção, pois existe alguém que me ama e a sua mão está sobre a minha. No reino de Deus, nenhum sofrimento é desconhecido. Cada lágrima que cai é sagrada. Cada coração que é quebrado é um trono. E existe uma bela canção em cada lamento e choro. Pois existe alguém que me ama e o seu coração se quebra ao meu. Que maravilha, veja que visão maravilhosa essa música nos mostra acerca de Deus. De um Deus presente, de um Deus que está envolvido com a história da humanidade. De um Deus cujo coração se quebra quando nós também se quebra. Eu não sei qual é a visão que você tem acerca de Deus. Eu não sei qual é a maneira que você enxerga Deus. Não sei qual é a maneira que Deus é para você. Mas a maneira como a Bíblia apresenta, a visão que a Bíblia apresenta de um Deus cujo coração se quebra com nós. E durante momentos como esse que nós vivemos, momentos tão difíceis na história da humanidade, querendo ou não, todos nós somos levados automaticamente a questionar quem é esse Deus. Em algum momento durante o último ano, durante esse ano, nós somos levados a questionar a Deus e perguntar, mas Deus, por quê? Todos nós automaticamente somos levados a confrontar a nossa própria visão, a visão que nós temos acerca de Deus. A Bíblia é um livro de histórias. E o que torna a Bíblia um livro tão especial, um livro tão magnífico, é que a Bíblia é uma forma que Deus encontrou para poder se revelar na minha e na sua história através da história de outras pessoas. Melhor dizendo, a maneira como Deus ele resolveu se comunicar com a gente e se fazer conhecer para mim e para você que está aqui nessa manhã foi através do contar de histórias e do contar da maneira como ele se relacionou e se revelou na vida de outras pessoas. E a Bíblia ela vai mostrar que Deus, o Deus que nós acreditamos, o Deus que está na Bíblia, é esse Deus que nós vemos na mensagem. Um Deus presente, um Deus que está aqui, um Deus que está envolvido com a nossa história. Amém, Amém por isso? Amém. Entretanto, esse Deus que se faz conhecer para a gente, que se revela para a gente, que quer se mostrar, que quer se apresentar, muitas vezes é o mesmo Deus com relação ao qual nós olhamos para muitas de suas ações e nós não conseguimos entender o propósito por detrás de algumas maneiras pelas quais Deus age. Não é assim? Por mais que esse seja um Deus que se revela, que se faz conhecer para mim e para você, é o mesmo Deus cujas ações às vezes nós olhamos e não conseguimos entender o que Deus está fazendo, o que Deus está querendo. E uma das histórias bíblicas que mais mostra isso é a história de Jó. E eu gostaria de convidar você para refletirmos nessa manhã acerca de 3 pontos importantes que nós encontramos na história de Jó. Antes de nós abrirmos a Bíblia, eu vou convidar você a fechar os seus olhos da maneira como está. Mais uma vez, nós vamos conversar com Deus através da oração. Eterno nosso Deus, nesse momento, Senhor, louvamos o Teu nome pela Tua misericórdia, as Tuas ricas bênçãos, Senhor, que nos cercam por detrás e por diante. Obrigada, meu Deus, pela certeza de que o Senhor está aqui conosco. Nessa hora nós abrimos o nosso coração e rogamos a Ti que possa alimentar o nosso coração, Senhor, sedento pela Tua graça, sedento pelo pão da vida que está em Ti. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse primeiro ponto que nós iremos refletir com relação à história de Jó, nós vamos fazer partindo da leitura da introdução do livro de Jó. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Jó e a gente, ali no capítulo 1, vai fazer a leitura do verso de número 1 também. Então, se você puder acompanhar através da leitura, muito bem. Se não, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras do Senhor. Portanto, Jó, capítulo 1, verso 1 é o texto que a gente dá início à leitura. Na minha versão vai dizer o seguinte, acompanhe. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom, honesto, talvez aí na sua Bíblia vai dizer que ele era reto, que ele era íntegro. E o texto continua dizendo que Jó temia a Deus e procurava se desviar do mal. Procurava não fazer nada que fosse errado. Veja comigo, no primeiro texto, na abertura do capítulo de Jó,
Jó, o autor do livro, a primeira preocupação dele é mostrar pra gente, informar pra gente quem era Jó, para não deixar dúvidas acerca do proceder de Jó. E o texto vai usar as palavras de que Jó ele era o quê? Repita comigo, reto. Ele era o que mais? Íntegro. Jó ele era um homem temente a Deus. Então a gente consegue ver nesse texto que a perfeição de Jó, no original essas palavras reto e íntegro querem dizer perfeição. Preste atenção, ó. O reto e o íntegro, a perfeição de Jó, ela está diretamente ligada ao fato de Jó temer a Deus. Ou seja, Jó é perfeito porque ele teme a Deus. E porque ele teme a Deus, ele procura se desviar do mal. Ele procura estar sempre perto de Deus. Só que é muito impressionante ver que mesmo a retidão, a integridade, a perfeição de Jó não foram suficientes para que ele, ou melhor, não impediu que ele fosse bombardeado com uma série de desgraças. É ou não é? Uma após outra. Você que já leu a história de Jó, que conhece, assim, pelo menos por alto, você sabe. O texto do capítulo 1, nós não vamos ler o texto inteiro, mas vai dizer que Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu tudo que ele tinha. O texto começa dizendo que Jó era um homem bom, íntegro, que era um homem rico, que era um homem próspero. E ao decorrer do capítulo, Jó perde tudo que caracterizava ele. Já pensou perder tudo aquilo que identifica você? Tudo aquilo que é mais importante para você? Foi assim com Jó. E Jó, apesar de ser um homem perfeito, perdeu tudo que ele tinha. A sua perfeição não impediu que ele fosse assediado pelo sofrimento. E que sofrimento! E daí eu gostaria de fazer, esse parêntese com você, para a gente entender, reforçar uma questão que a gente já sabe. Que uma das faces do sofrimento é de que o sofrimento, às vezes, nem sempre, o sofrimento, ele pode acontecer devido a uma consequência de um pecado, de uma escolha ruim. O sofrimento ele pode sobreviver à nossa vida como uma consequência de uma escolha ruim que a gente fez. E essas escolhas ruins, essas consequências, melhor dizendo, elas podem ser utilizadas por Deus como um instrumento para poder melhorar o nosso caráter, como um instrumento de disciplina. Isso acontece. E eu e você já sabemos disso, e é importante ter isso em mente. E para reforçar essa compreensão, eu gostaria de ler com você um texto de Ellen White, no qual ela diz que é possível que para a formação do nosso caráter, muito trabalho seja ainda requerido e sejamos ainda pedra tosca, e tem que ser burilada antes de poder preencher dignamente o seu lugar no templo de Deus. Não devemos nos surpreender, preste atenção, irmão, não devemos nos surpreender, pois que com o martelo e o cinzel Deus se ponha a desbastar as arestas para ocuparmos o lugar que nos destina. Ser humano algum pode efetuar essa obra. Só Deus pode a executar. E podemos estar certos de que nenhum golpe será dado em falso. Todos os seus golpes são dados com amor para a nossa felicidade perpétua. Ele conhece as nossas fraquezas e trabalha para restaurar e não para destruir. Então que fique claro em nossa mente. Uma das faces do sofrimento, que às vezes esse sofrimento pode ser consequência de uma ação ruim, de um pecado, de um afastamento de Deus, de uma escolha ruim. E essas escolhas ruins podem ser usadas como um instrumento para poder nos disciplinar. Mas nós não vamos nos demorar nessa reflexão, por dois motivos. O primeiro é que por mais que nós saibamos que talvez o sofrimento possa ajudar a desenvolver o nosso caráter de alguma forma, isso não consola o nosso coração. Sejamos sinceros. Para que o coração que está sofrendo, para aquela pessoa que está sendo ali bombardeada por amargura, por dor, por perdas, por mais que ela saiba que esse sofrimento talvez possa ajudar ela de alguma forma, isso não consola o nosso coração. O segundo motivo pelo qual nós não vamos assim, nos demorar nessa reflexão específica, apesar de que ela é importante, é o fato de que não foi assim com Jó. A gente costuma sempre achar que se eu estou sofrendo, será que é porque eu fiz alguma coisa de errado? Mas quando nós vamos para a história de Jó, nós vemos que não foi assim. Jó não fez nada de errado. O texto faz questão de dizer, olha, presta atenção, faz questão de dizer que Jó era o quê? Um homem íntegro, um homem reto, um homem puro. A gente encontra até Deus se gabando ali de Jó, dizendo, olha lá o meu servo Jó. No decorrer
do livro, da história de Jó, nós vamos ver que ele recebe a visita de alguns amigos. E os amigos de Jó, no capítulo 2, vai dizer que no momento que eles chegaram, eles nem sequer reconheceram Jó. Porque o sofrimento de Jó era tão grande, era tão real, era tão visível, Jó estava tão acabado, que os amigos nem reconheceram ele. E é interessante perceber que ao longo da conversa de Jó, entre Jó e os seus amigos, o principal argumento que os amigos de Jó vão utilizar para poder levar uma mensagem para o seu amigo é dizer o seguinte: Jó, para estar sofrendo desse jeito que você está sofrendo, você tem que ter feito alguma coisa de errado. Então o argumento dos amigos de Jó vai se basear em dizer: Jó, você está sendo disciplinado, você fez alguma coisa de errado, é por isso que você está sofrendo. Só que nós que temos uma visão privilegiada do texto, a gente sabe o que estava acontecendo. Jó e os amigos não sabem daquela reunião que teve, que Satanás esteve lá e que ele propôs um desafio para poder provar se a relação de Jó e Deus era uma relação autêntica mesmo. A gente sabe disso, só que os personagens da história, Jó e os amigos, não sabem disso. Então os amigos de Jó acham que ele está sofrendo, ele está passando por tudo aquilo por causa de que talvez ele tenha feito algo de muito errado. E a gente vê que isso não foi uma realidade na vida de Jó. Então a primeira lição, a primeira reflexão que eu e você precisamos fazer nessa manhã é a seguinte: de que o sofrimento não significa necessariamente uma desaprovação de Deus. O sofrimento não significa necessariamente uma consequência de uma escolha ruim ou uma forma disciplinar de Deus. Essa lei de causa e efeito, né? Fiz alguma coisa de errado e agora eu tenho que sofrer por isso. Essa lei de causa e efeito, ela não é uma coisa absoluta nas questões espirituais. Lei de causa e efeito não é uma realidade absoluta. E a maior prova disso é quando nós olhamos para a forma pela qual nós somos salvos. Somos salvos pela graça de Deus, nós pecadores miseráveis, nós que só pensamos e temos vontade de fazer aquilo que é errado, nós que estamos constantemente afastados de Deus, eu e você, essas pessoas ruins, mas que merecemos pela nossa maldade, pela nossa natureza pecaminosa a morte, a gente tem obtido aquilo que a gente merece? Não, porque Deus tem nos dado de presente a graça. Por mais que mereçamos a morte, pela lógica do merecimento, merecemos a morte, merecemos a condenação, Deus tem nos dado a oportunidade de salvação e louvado seja Deus por isso. Amém. Portanto, lembre-se disso. Nem sempre o sofrimento significa necessariamente uma desaprovação ou uma disciplina. Às vezes o sofrimento é como o de Jó. Simplesmente não tem explicação. O segundo aspecto que eu gostaria de refletir com você a respeito da história de Jó é que nós encontramos Jós diferentes ao longo do texto. Pinturas diferentes acerca de Jó, faces diferentes de Jó. E eu gostaria de ler alguns textos com você que vão mostrar isso, vão deixar isso bem claro pra gente. O primeiro deles está no capítulo 1. Ele é muito conhecido, esse texto. Está lá no verso 21. A minha versão diz o seguinte. A partir do verso 20, leia comigo. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e raspou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí o verso 21 vai dizer: aí disse assim: nasci nu, sem nada e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Leia comigo agora no capítulo 3, o verso de número 3, diz assim, na minha versão: maldito o dia em que nasci. Querido, preste atenção nas palavras que Jó está dizendo. Olha o que ele fala. Maldito o dia em que nasci. Maldita a noite em que disseram: já nasceu, é homem. Verso 11 do capítulo 3 vai dizer: por que não nasci morto? Isso é Jó dizendo. Por que eu não morri ao nascer? O verso 12: por que a minha mãe me segurou no colo e por que me deu o seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Vá comigo agora para o capítulo 16 do livro de Jó. Acompanhe comigo um texto que se estende a partir do verso 11, que diz o seguinte. Capítulo 16, verso 11. O texto vai dizer, Jó mais uma vez falando: Deus me entregou a homens perversos, ele me fez cair nas mãos de gente má.
Eu vivi em paz, mas ele me esmagou. Deus me pegou pela garganta e me quebrou. Ele fez de mim o seu alvo, e de todos os lados disparou as suas flechas. Elas atravessaram os meus rins sem dó nem piedade, e também a minha bile correu pelo chão. Como um soldado, ele avançou contra mim e me arrebentou todo, com golpes e mais golpes. Nós vamos ler mais um texto, que está no capítulo 19. Avance comigo, capítulo 19 do livro de Jó. Outro texto muito conhecido, você deve se lembrar, verso 25. Capítulo 19, verso 25, vai dizer o seguinte: pois eu sei que o meu defensor vive, ou talvez a sua versão diga, meu redentor vive, e no fim ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo, eu verei a Deus. Eu verei com os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim. E desejo tanto que isso aconteça, ou na sua versão talvez diga, e de saudades desfalece o meu coração. Consegue perceber diferentes Jós ao longo dos textos? Em alguns momentos nós vemos um Jó resiliente, um Jó inabalável, um Jó firme. Em outros momentos nós vemos um Jó que reclama, um Jó que amaldiçoa o dia do seu nascimento, um Jó que deseja não ter nascido, um Jó que deseja a morte, um Jó que olha para Deus e diz: Deus, você está me esmagando, Deus, você está atirando flechas contra mim. E o interessante é perceber que esses nuances de Jó, embora nós encontremos esses Jós diferentes, o livro de Jó vai dizer que Deus não encontrou pecado em Jó. Nesse homem, cheio de dúvidas, cheio de lamentos, cheio de murmúria, esse Jó que vira para Deus e briga com Deus, reclama com Deus, Deus disse que não encontrou pecado em Jó. Isso tem uma lição fantástica para poder nos ensinar aqui. Nós conseguimos perceber que na relação entre Jó e Deus existe espaço para esses dois Jós. O Jó resiliente, o Jó que em alguns momentos estava firme, inabalável, mas o Jó que muitas vezes era tomado pela tristeza, pelo sofrimento, pelos sentimentos ruins, que ficava sem esperança. E eu digo para você, querido, que na nossa relação com Deus, existe espaço para os nossos altos e baixos. Você não precisa passar por essa vida aqui na Terra achando que ser um cristão bom significa em todos os momentos ter a sua fé inabalável e não ter dúvidas nenhuma e sempre ter certezas e sempre ter respostas para poder dar. Nem sempre você vai ter respostas para dar, nem sempre o seu coração vai estar exuberante, firme, inabalável. E na nossa relação com Deus existe espaço para esses nossos altos e baixos, porque Deus entende os nossos altos e baixos. Amém? Amém. Eu digo para você nessa manhã, querido, não sei como está teu coração, mas o Deus que eu acredito é um Deus que se faz presente na tua história. E Ele entende os seus momentos de fragilidade. Amém. Por mais que às vezes você se sinta julgado pelas outras pessoas, porque isso acontece. Às vezes a gente não entende o sofrimento do irmão que está do nosso lado e a gente diminui o sofrimento dele. Mas só quem sabe do seu próprio sofrimento é você. Mas também Deus sabe e Ele entende. E, queridos, é incrível perceber que, ao longo das 5 cenas principais do livro de Jó, existem 2 personagens que em todas essas cenas estão presentes. E esses 2 personagens são sempre Jó e Deus. Caminhando por esse deserto da existência, por todo aquele sofrimento, por aquele mar de desgraças, Jó e Deus sempre estavam juntos. O livro de Jó é uma sequência de desabafos que ele faz diante do único que lhe conhecia o coração, que sabia que ele era inocente. Portanto, aquilo que faz de Jó um personagem tão notável na Bíblia não é o fato de que ele não se abalou em nenhum momento, não é o fato de que ele nunca se entristeceu, não é o fato de que ele não foi realmente esmagado pelo sofrimento. Mas o que faz de Jó um personagem tão notável é que, mesmo reclamando, mesmo explodindo em dor, amigo, o nome de Deus não saía da boca de Jó. Você diz? Amém? Amém. Mesmo explodindo ali em dor, nos altos e baixos, Jó, ele não deixava de conversar com Deus. Eu digo para você, meu amigo, que aquilo que vai fazer diferença na nossa caminhada nessa terra, aquilo que vai ser essencial, que vai fazer diferença nos nossos altos e baixos,
é nós não deixarmos de conversar com Deus. Seja para reclamar, seja para questionar, seja para dizer, Deus, eu não entendo, Deus, por quê? Mas não deixe de conversar com Deus, não deixe de caminhar ao lado de Deus, porque Ele está ao nosso lado. É o Deus que está presente, é o Deus que olha para nós, cujo nosso sofrimento não passa despercebido aos seus olhos. É o Deus cujo coração se quebra com o nosso. E o terceiro e último ponto que eu gostaria de refletir com você a respeito da história de Jó, nós iremos introduzir lendo o capítulo 38. Então, avance comigo para o capítulo 38 e nós vamos ler do verso 1 até o verso 18. Capítulo 38, verso 1 a 18, que diz o seguinte: Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: As suas palavras só mostram a sua ignorância. Olha só, isso é Deus dizendo para Jó, preste atenção. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que você é valente e responda as perguntas que eu vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo, se você é tão inteligente? Explique isso. Verso 5. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de quem estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Verso 7. Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Vá comigo agora para o verso 12, querido. Verso 12 do capítulo 38. Jó, Deus perguntando para ele: Alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? E lá no verso 16 vai dizer: Jó, você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos, aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda, Jó, se é que você sabe tudo isso. Amigo, é fantástico. Na maneira como Deus, depois de Jó ter falado tanto, Deus fica ali calado, esperando, deixando Jó falar tudo que ele tinha para falar. Então Deus agora ele se levanta para poder dar uma resposta a Jó. E a resposta que Deus dá a Jó não responde nenhuma das perguntas que Jó havia feito para Deus. Jó fez tantas perguntas importantes para Deus. Jó perguntou tantas vezes o porquê do sofrimento. Jó indagou tanto a Deus. E quando Deus finalmente se levanta para responder a Jó, a resposta de Deus não responde nenhuma das perguntas que Jó fez. Muito pelo contrário. Deus ele responde a Jó fazendo outras perguntas para ele. E se a gente fosse contar, a partir do capítulo 38 até lá o capítulo 41, mais ou menos, são cerca de 60 questionamentos que Deus faz para Jó. E amigo, Deus, em sua infinita sabedoria, através desses questionamentos, esses questionamentos fazem com que Jó ele possa reconhecer a majestade de Deus. Cada um desses questionamentos, conforme nós lemos, eles chamam a atenção de Jó para se lembrar da majestade de Deus. E é por isso que o texto vai dizendo: Jó, por acaso foi você quem criou o mundo? Foi por acaso que você que resolveu o tamanho do mundo? Que sustenta a terra? Foi você que criou os mares? Esses questionamentos que Deus faz serviram para poder fazer Jó reconhecer a majestade de Deus, a sua onisciência, o conhecimento absoluto. Esses questionamentos fazem Jó reconhecer a sabedoria de Deus e perceber, preste atenção, amigo, e perceber que nem tudo é uma questão de explicação. A gente às vezes passa por momentos tão difíceis. Acontecem às vezes coisas na nossa vida que a gente se pergunta: por que tinha que ser dessa forma? E a gente acha que as explicações elas vão ser... que as explicações é o que a gente precisa. Mas Deus, através da história de Jó, mostra que nem tudo é uma questão de explicação. Deus ele poderia ter explicado para Jó o que estava acontecendo? Poderia ter falado: não, Jó, aguenta aí. Na verdade, tudo isso faz parte de um desafio que Satanás ele fez lá, ele virou para mim. E
e questionou o nosso relacionamento, dizendo que você só estava aqui, era temente a mim só por interesse, só porque eu estava te abençoando. Deus ele poderia ter dado essa explicação para Jó? Talvez, poderia sim. Mas a grande questão não era dar explicações para Jó. A grande questão era provar a confiança autêntica que Jó tinha em Deus. Provar que o relacionamento entre Jó e Deus era um relacionamento autêntico. Porque embora se questionasse, embora Jó reclamasse contra Deus, ele só reclamava contra Deus porque ele acreditava em Deus e porque ele se relacionava com Deus. Você já percebeu como parece que às vezes a gente entra mais em atrito com as pessoas que a gente mais ama? E mesmo quando a gente entra em atrito com as pessoas com relação às coisas nós mais amamos, por mais que a gente entre em atrito com a nossa mãe, com o nosso pai, a gente nunca deixa de ser filho. E amiga, eu digo pra você que embora não entendamos, embora às vezes a gente olhe pra Deus e a gente fique com raiva, por mais que a gente não entenda Deus, nós não deixamos de ser filhos. E a grande questão da história de Jó era mostrar que mesmo nos baixos, ele tinha uma confiança e uma relação autêntica com Deus que mantinham ele falando com Deus, por mais que estivesse sofrendo, ele continuava falando e crendo que no fim, por mais que ele não visse, não enxergasse, não entendesse, existia esperança e a justiça de Deus era verdadeira. Os caminhos de Deus, através desse texto, né, Deus ele vira para Jó e pergunta: Jó, por acaso foi você que fez as coisas? Por acaso foi você que criou a esperança? Isso mostra pra gente que os caminhos de Deus eles são mais elevados, mais altos, são caminhos secretos e mais altos do que o nosso. Como uma criancinha de 3 anos que vai ali tentar colocar o dedo na tomada, porque não sabe, não entende, você barra ela, você tira ela, você arrasta ela, não entende, ela fica brava com você porque ela não sabe. Eu fico pensando como Deus ele deve olhar pra gente e dizer: ô meu filho, se você soubesse o que eu sei. Os caminhos de Deus são mais secretos e mais altos. E a verdade, queridos, é que o que nós queremos, o que no fundo, o que nós queremos, o que no fundo a gente de fato precisa, não é de todas as respostas, mas é da paz de acreditar que, embora sofrendo, embora não vejamos e não entendemos, Deus ele nos tem em seus braços. Amém? Amém. Eu lembro de quando eu ficava doente, quando eu era criança, eu tive um histórico meio ruim na minha infância, eu ia parar no hospital com frequência. E eu lembro que, quando eu estava no hospital, eu sempre fazia a mesma pergunta para minha mãe: mãe, eu vou ficar boa? Mãe, eu vou melhorar? E aí eu lembro que ela virava para mim e dizia assim: tá tudo bem, filha, a mamãe está aqui com você. Ela não me dava nenhuma resposta, ela não me dava nenhuma certeza de que eu ia melhorar. Mas a paz de saber que ela estava ali comigo era exatamente tudo aquilo que eu precisava. E a paz de saber que Deus está contigo, ei, você mesmo. A paz de saber que Deus está com você, Ele esteve com você desde o início da sua vida. E Ele promete que vai estar, vai continuar durante todos os seus dias nessa terra, até o seu último dia. Ele vai estar ali presente. E é interessante ver que a relação entre Jó e Deus ela é fortalecida, ela se torna ainda mais forte do que era antes na ausência de respostas. Sabe por quê? Porque quando nós não temos respostas, nós somos confrontados, convidados, obrigados a tão somente confiar, embora não vejamos, embora não saibamos. Sabe como se a gente estivesse pulando de uma montanha sem ver o que tem lá embaixo, mas sabendo que existe um Deus. É isso. É para isso que eu e você nós somos convidados. Se você está pensando em se tornar um cristão, porque você acha que você vai ter todas as respostas, porque você acha que você vai ter sempre certeza, que você vai ser sempre alguém inabalável, procura outra religião. Porque no cristianismo nós somos convidados a caminhar mesmo sem ver. Eu gostaria de, nessa manhã, ter respostas para dar para você. Porque eu sei que, assim como eu tenho os meus sofrimentos, você também tem os seus. Você também tem as suas dificuldades. Em tempos como esse, a gente não consegue, a gente olha para as pessoas e a gente não imagina o quanto elas podem estar sofrendo. Quantas perdas elas podem estar enfrentando.
Eu gostaria muito de ter respostas para você, mas eu tenho algo melhor para poder te dizer. De que a melhor maneira de passar por essa vida aqui na Terra é caminhando com Deus ao lado dele. Amém. Como um pai e seu filho, confiando sempre. E nós vamos caminhando, querido. Meu apelo para você nessa manhã é convidando você a entrar nessa caminhada e não só optar da mão de Deus por nada. A continuar. Não estou entendendo, está sofrendo, está doendo, Deus, eu não entendo, mas continua, não para de falar com Deus, persevera, não desiste. Você é confiada, a confiar, mesmo sem ver, mesmo sem saber ou sem entender. A continuar. Continue, prossiga e espere. Esperando até o dia em que Ele vai chegar, Ele vai voltar. E nós veremos o Deus que esteve sempre aqui conosco, mesmo sem nós notarmos. E lá nós ficaremos com Ele, para toda sempre. Amém? Quero convidar você a ficar em pé agora. Quero convidar você a fechar seus olhos mais uma vez. Nós vamos nos dirigir ao Senhor através de uma oração. Eterno nosso Pai, ó Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque, embora nós não consigamos às vezes perceber, o Senhor tem nos dado tantas bênçãos, muito mais do que nós merecemos. Obrigada porque o Senhor cerca a nossa vida e nos enche de amor e de esperança. Obrigada porque mesmo, Senhor, em meio às tribulações dessa vida, em meio a tanta violência, tanta dor, tanta morte, tanta angústia, a esperança que nós temos em Ti, de que o Senhor sabe, de que o Senhor está caminhando ao nosso lado, mesmo pelo vale da sombra da morte, é o que nos dá o consolo. Eu te peço nessa hora, Senhor, que console o coração de todos aqueles que estão aqui nessa manhã. Que o Senhor que sonda os corações possa dar o consolo, possa dar a esperança que nós precisamos. Que o Senhor esteja, ó Deus, visitando as famílias aqui representadas, atentando para os seus sofrimentos, para as suas dores, ó Deus, e com a Tua mão poderosa esteja libertando, curando e esteja nos abençoando, ó Pai. Mas acima de tudo, Senhor, se a bênção não vir, e se nós não entendermos, e se sofrimentos muito grandes vierem à nossa vida, que o Senhor nos ajude, segure forte em nossas mãos, para que mesmo sem entender, nós possamos continuar ao Teu lado. Amém. Nos dá um sábado deleitoso na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém.